Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Palmeiras e Santos no Morumbi neste sábado, um clássico de muita disparidade. Mas pelo fato de ser clássico, as coisas não se equilibram? Bom, a gente vai projetar o jogo, as escalações e eu vou dar minha opinião, junto com vocês, evidentemente, que eu conto sempre com a sua participação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá aquele like e vamos juntos. Vamos falar de Palmeiras e Santos. Morumbi, um campo neutro? Não, Palmeiras é mandante, tem mais de 38 mil ingressos vendidos, então palmeirenses irão lotar, ou, né, digamos assim, comparecer em massa no Cícero Pompeu de Toledo para poder assistir esse clássico, né? O Allianz Parque está cedido para shows nesse momento e houve um acordo aí entre as diretorias e por isso o Palmeiras vai sediar o seu jogo no Morumbi contra a equipe do Santos. O Palmeiras de Abel Ferreira, atual campeão da Supercopa e que preservou seus titulares durante a semana. Numa partida que o Palmeiras precisava jogar e ele ainda assim conseguiu dar descanso para os seus titulares juntamente com os outros, porque o Santos também não jogou nessa semana, nenhum outro time do Campeonato Paulista jogou nessa semana, a não ser Palmeiras e Mirassol por conta desse jogo atrasado. E mesmo assim o Abel preservou esses titulares que agora estarão em campo. É o time da Supercopa, é aquele time que, de certa forma, se credenciou para disputar pelo menos o Paulista. Diante da necessidade de reforços, a gente imagina que agora, até pelo título já conquistado, pelo Gabriel Menino está suprindo a vaga do Danilo com maestria, pelo time está se desenvolvendo bem do meio para frente, com algumas opções interessantes, porque mesmo sem jogar bem, o time ainda vence fora de casa, como foi nesse caso aí o Ituano, e também agora no último jogo, que até me fugiu já o adversário, mas o Palmeiras conseguiu uma vitória. Enfim, o Atuesta, o Tabata, o Jailson, esses jogadores, o Navarro, jogadores que estão sendo rodados, não lá com grandes atuações tão convincentes, mas vão conseguindo resultados, vão fortalecendo o elenco, é tudo que o Abel Ferreira quer. E agora ele escala o seu time com o Everton no gol, Marcos Rocha na direita, o Piquerez na esquerda, Murilo e Gomes na defesa, ali no meio o Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, na frente Dudu, Rony e Endrick. O Endrick que está tendo uma dificuldade nesse começo de temporada, talvez nervoso, mas ainda assim contra o Flamengo eu acho que ele participou de pelo menos 2 gols, né? Participou, tá, gente? Não estou dizendo aqui que ele foi extremamente decisivo, não, mas no primeiro gol do Rafael Veiga, aquele que ele chuta de direito no cantinho do Santos, é ele quem faz o pivô ali mais ou menos na altura da meia-lua, segura a marcação, 16 anos, tá, gente? Toca pro Dudu, o Dudu faz a jogada, para no Veiga, gol. E no segundo, o Everton Ribeiro ergue a mão lá, mas o Endrick tenta um chapéu assim dentro da área, né? E o Everton Ribeiro toca a mão na bola, pênalti pro Verdão, convertido pelo Veiga. Então, de certa forma, é um jogador que, mesmo que ainda enfrente uma oscilação natural da idade, ele corresponde em números, ele corresponde dentro do time e tem que ter sequência mesmo, porque daqui a pouco vai defender as cores do Real Madrid. Bom, falando sobre o Palmeiras, sobre esse time titular, que eu já falei, descansadinho, extremamente favorito contra um Santos combalido, um Santos quase nas cordas, um Santos que é lanterna do seu grupo no Campeonato Paulista e que viveu uma semana das piores da história do clube, né? Porque você teve invasão do CT, você teve a lesão do seu principal jogador, que é o Soteldo, que vai passar por uma cirurgia, sabe lá quanto tempo vai ficar de fora. Inclusive, o Santos vai tirar o Soteldo da inscrição no Campeonato Paulista para abrir mais uma vaga, para vocês terem uma ideia do quão o clube não conta com ele tão cedo. É uma cirurgia, né, gente? Ele rompeu um tendão aqui no músculo aqui do peito, com o ombro aqui. Cara, é impressionante a fase do Santos, nem isso ajuda. O principal jogador acaba sendo o desfalque. Aí o Ângelo está sendo assediado pelo Flamengo. Psicólogos estão tentando conversar com os jogadores porque os caras estão abalados. Aquilo que eu já falava, assim, pelo menos era uma sensação, ela foi confirmada nessa semana. Eu olhava o Santos jogar e falava assim, cara, o time não é tão ruim no papel, mas o que acontece é que o Santos sempre começa atrás do marcador, sempre tem que virar um jogo ou empatar, nunca joga bem, é uma força, assim, um esforço danado para o Santos conseguir trocar passes, conseguir chegar no ataque adversário, mesmo contra equipes teoricamente inferiores tecnicamente. Então não consigo entender assim o que acontece com o Santos. E aí você notava uma falta de confiança, né? A perna pesa, o passe não sai correto, o chute não vai para o gol. E aí tem a ver com esses jogadores aí procurando o psicólogo do clube durante a semana, terapeutas tentando ajudar o Ângelo, que está com 18 anos e está com uma pressão, uma carga enorme na cabeça do moleque. Uma situação muito difícil, assim.
O Odair chegou agora há pouco, é um cara que tem uma boa resenha, conheço ele de longa data, mas é difícil, né? É difícil resgatar, porque tem um histórico, o clube não vem enfrentando bons momentos. Contra o Palmeiras, então, meu Deus do céu, acho que nos últimos 7 jogos não deu para o Peixe assim diante do Palmeiras. Então vamos lá, a tendência é uma vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras é mandante, vai estar com a sua torcida, embora não seja no seu estádio, contra um adversário que está combalido. Palmeiras confiante, porque acabou de ganhar um título, quer esse Campeonato Paulista, vai jogar motivado, porque é um clássico, e ainda descansou os titulares no meio da semana. Meu Deus do céu, fazia muito tempo que eu não via, mesmo que o clássico as coisas se equilibrem, a gente sabe que tem um certo estágio em que isso realmente acontece, mas eu fazia tempo que eu não via uma disparidade tão grande entre duas equipes tradicionais, rivais. A gente está falando de um clássico que tinha Pelé de um lado, Ademir da Guia do outro, que teve um 7-6 no clássico da saudade, descrito pelo Pepe, né, o Pepe Macia, que voltava de ônibus para casa. E o sujeito ao lado dele dormindo, né? E dizendo que acompanhou apenas uma parte do jogo. E aí o cara acordou e tal, falou, pô, queria saber quanto é que foi o jogo. E o Pepe voltando para casa de ônibus, né? E o Pepe falou assim, foi 7-6. Pô, tá brincando. Mas você tem certeza? Ele falou, sim, inclusive eu fiz 3 gols no jogo. Era uma outra época, uma outra realidade, né? De um clássico memorável que, inclusive, de uma rivalidade ali pelos anos de 2015, 2016, com o Santos ganhando o Campeonato Paulista, o Palmeiras na Copa do Brasil, se enfrentando em finais. O Santos chegou na final da Libertadores em 2020, gente, no comando do Cuca, mas um time que perdeu muitos jogadores nos últimos anos aí. Eu me lembro de 2019 fazer o primeiro treino do Santos de Jorge Sampaoli lá no CT Rei Pelé, e lá estavam treinando Gabigol e Bruno Henrique. E dias depois eles se apresentaram no Flamengo. Realmente desmanchou assim, né, nos últimos anos, afora Thiago Maia, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, meu Deus, o Diego Pituca, vários jogadores, o Alisson, vários jogadores que eram titulares dessa equipe, Caio Jorge, caramba. O Santos tinha um potencial muito grande, Rodrigo, e acabou perdendo muitos jogadores com gestões terríveis, e o time que o Odair Hellmann tem para escalar é esse aqui. João Paulo no gol, que é talvez o melhor jogador do time e não tá bem, nem o João Paulo tá bem esse ano. João Lucas na lateral direita, que chegou esse ano. Maicon tá confirmado, né? Ele era dúvida para o jogo, junto do Bauerman. E o Lucas Pires na lateral esquerda. Meio de campo que o Odair teve que mudar todo aquele esquema que ele imaginou no começo da temporada, no 4-2-4, com 4 atacantes, com o Soteldo, Mendonça, não era o Lucas Braga, era o Ângelo e o Marcos Leonardo. Pois bem, Dodi, Sandri e Zanocelo meio de campo, com Mendonça, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Essa é a ideia inicial do Santos para encarar o Palmeiras. Eu preciso dizer uma coisa, é óbvio que o favorito é o Palmeiras e a tendência é uma vitória do Palmeiras. Mas como eu falei no Majestoso, entre Corinthians e São Paulo, que o Corinthians também não precisava quebrar um tabu no Morumbi, não ganhava há 6 anos, o Lázaro não estava ganhando fora de casa, assim como o Vitor Pereira. O Corinthians nos últimos anos não ganhava fora de casa, não ganhava do São Paulo, não ganhava clássico, o Vitor Pereira só ganhou do Santos no ano passado. Eu falei aqui, embora o Rogério esteja com um time bem interessante já nesse começo de ano, e seja talvez até o favorito nesse confronto contra o Corinthians no Morumbi, tem uma oportunidade aí. Tem uma oportunidade que se o Lázaro vence esse primeiro clássico, ele ganha moral. Foi exatamente o que aconteceu. Eu não acho que vai acontecer isso do Santos em relação ao Palmeiras. Acho que a tendência é uma vitória do Palmeiras. Porém, o que eu preciso dizer? Que se tem um jogo para acalmar tudo isso, para acalmar a invasão de CT, para dar uma tranquilidade para o Odair, para esse grupo de jogadores, para elevar a confiança, para os caras pararem de frequentar psicólogo. Ou nem precisa parar, porque é importante, né, frequentar mesmo que você esteja bem, né, o tempo inteiro. Mas assim, para que não haja essa preocupação, essa falta de confiança, é uma vitória sobre o Palmeiras do Abel, o Palmeiras como mandante. Vocês já imaginaram se o Santos ganha esse jogo? A virada de chave que pode dar no Peixe para a sequência do campeonato? Eu, honestamente, trabalhando com a lógica, não acho que isso vai acontecer. Mas o futebol a gente já viu muita coisa, e se tem algo para motivar esses caras do Santos, é justamente uma partida desse tamanho. O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!